Boa noite, Igor, Flora. Novamente. A Analice daqui a pouco está entrando, que está tendo algum probleminha e a Val está tentando ajudá-la a entrar novamente. Oi, Leila. Aconteceu algum probleminha. Boa noite, Débora. Muita gente entrando e nós estamos um pouco atrasados. Oi de novo, Bianca. Boa noite, Leila. A Analice tem muito a dizer, mas daqui a pouquinho nós vamos conseguir entrar. A arte reabilitação é muito importante em diversas patologias. A ACD é uma referência nisso e atualmente, não exatamente agora, porque com essa pandemia muita coisa parou. Então, a Analice também estava no Sírio-Libanês, trabalhando com arte e reabilitação. Mas nesse momento da pandemia, nós temos que aguardar muitas coisas. Oi, Lara, como está você? Também estou ansiosa para ouvir a Analice, Leila. Ela vai ficar nos devendo uns minutos para uma próxima live. Porque, por enquanto, a Val tá dando uma força lá, tá ajudando para ver o que está acontecendo. Oi, boa noite, Lara. Hoje está uma noite bem quente. Então, eu fechei minhas janelas para não fazer ruído, muito ruído externo. Eu espero que quem tenha ido ao fórum tenha gostado bastante. Nós estamos trabalhando bastante atualmente. Oi, Zília. Estamos trabalhando atualmente bastante para termos cada vez mais informações na TESP, para arrumarmos, deixarmos nosso site bem bonito. Espero que vocês vejam. O pessoal da revista agora está deixando com o índice no site e está ajudando bastante para que as publicações fiquem cada vez mais visíveis e que assim todo mundo se anime a publicar na nossa revista da TESP. E a revista é muito importante, tem os artigos muito bacanas, a Deolinda, a Maria Ângela, o Sandro, acho que são a Leila, que estão na revista. Oi, Zília, beijo. E então, acho que cada vez mais que nós ajudarmos a TESP para que a gente tenha mais visibilidade, a nossa profissão vai ficar cada vez melhor. E todos os cursos que eu faço de extensão em arte-terapia, eu falo da importância dos cursos credenciados pela TESP e pela UBAT, porque dessa forma nós vamos conseguir fazer que a arte-terapia seja bastante valorizada, não é? No nosso país. O pessoal de Goiás já conseguiu muita coisa, que eles já são reconhecidos e contratados como arte-terapeutas mesmo. Então, todos nós temos que conseguir isso também aqui em todos os estados do Brasil, não é mesmo? E eu acho que se a gente fortalece as nossas associações, nós temos condições de cada vez melhorar mais. E acho que cabe a cada um de nós fazer uma parte, publicarmos bastante na revista da TESP, em outras publicações também, fazermos muitas atividades em arte-terapia, para que cada vez mais a gente possa divulgar nossa profissão, que é tão bonita e tão importante. Eu tenho razão sim, Zília. É uma bela equipe da revista. A Leila, Maria Ângela, Deolinda, o Sandro, pessoas extremamente competentes. E nós estamos com uma equipe muito boa também da comunicação,
deixando o site cada vez mais bacana. Eu não sei se vocês têm olhado o nosso site. O logo ficou muito bonito. Oi de novo, estou com saudade da Analice. Então, eu também estou querendo muito ver a Analice aqui para que ela possa falar do que é o nosso motivo da nossa live de hoje, porque é tão importante esse trabalho, né? É um trabalho muito, muito bom. Acho que as pessoas sentem alguma coisa de diferente mesmo quando conseguem trabalhar com a arte, é extremamente motivante e a autoestima melhora muito. Eu tenho conhecimento com Alzheimer, depressão, ansiedade, principalmente, né? Essas situações. E todas as pessoas, inclusive as pessoas com Alzheimer, mostraram uma recuperação, não recuperação da doença, porque infelizmente a doença vai progredindo, mas alguma coisa melhora na vida dessas pessoas. Sempre tem um ganho e a arte é restauradora, reabilitadora. Muitas coisas podem acontecer de positivo quando a gente trabalha com arte. Até as pessoas que não gostam muito percebem que tem coisas muito positivas. Tive recentemente um aluno que disse: mas eu sempre tive problemas com arte. Aluno, eu digo aluno por causa do curso, dos cursos que eu estava dando agora recentemente. E no fim ele fez os trabalhos muito bacanas e gostou muito de ter feito. É como que se restaurasse algo da infância que ficou lá perdido. E muitas vezes a gente deixa... Minha professora em Porto Alegre incentivou a escrever uma história infantil que depois de um tempo publiquei e hoje sou escritora infantil. Muito bem, além da arte terapia. Mas o seu nome é Macedo, é o sobrenome, Deise. É Deise, Deise Macedo. Muito bem. Oi, Vera. Tempo que a gente não se fala. A arte tem o poder de transformar mesmo, tem mesmo esse poder. É algo extraordinário. Então, em todas as patologias, ou mesmo no autoconhecimento, na busca, na nossa busca, tem coisas maravilhosas, né? Para que a gente possa encontrar arte. Ela é realmente restauradora. Isso, Deise, eu vi. Depois que eu consegui ler seu nome inteiro, Macedo Deise. Em Porto Alegre, você está em Porto Alegre, então? Muito bem. A Vera está lá no Chile. Saudade. E a Ana Alice, a Val está tentando conseguir alguma coisa. O que eu poderia falar sobre a Ana Alice, né? Eu a conheço, mas nunca fiz cursos com ela, infelizmente. Que eu conheça daqui que tenha feito curso com ela foi a Adriana. Você trabalha em saúde mental, Deise, muito bem. E saúde mental com que pessoas você trabalha? Então vamos conversar aqui. Alguém poderia me falar alguma coisa sobre a sua experiência com a Analice, porque assim eu coloco a Analice na nossa conversa, né? Porque eu tenho mais experiência na arte terapia, em artes plásticas, mas não na arte reabilitação. Infelizmente, porque senão eu poderia falar alguma coisinha melhor da arte reabilitação. Não que a arte terapia não possa ajudar na reabilitação de algumas pessoas, mas a reabilitação, especialmente, é para alguém que teve algum problema, principalmente com AVC ou com alguma outra patologia, eu creio, desse tipo, ou as crianças mesmo que tenham problemas, não é? Então, Adriana, você gostaria de falar alguma coisa? A Analice foi sua professora no curso de arte terapia, Leila, no SEDES, eu acho, né? Creio que ela deu aula no SEDES.
A Deise trabalha com transtornos mentais em um CAPS adulto de uma instituição pública, um grupo hospitalar, sim. Muito bem. A Deolinda também entrou. Em Porto Alegre, não é, Deise? Vamos chamar aqui a Deolinda. Fez estágio com a Analice na CD, foi maravilhoso, incentivou a pesquisa, sim. Marciele. Adilaina. A Analice foi sua primeira professora de arte-terapia, estágio de arte e reabilitação, como sua pupila. A Tânia Freire, também na CD, e no Instituto para Deficientes Motores na França. Uhum. Ah, sim, você fez na França um trabalho, né? Você estudou lá na França também. Estudou com a Tânia e a Analice. A Val está dizendo que ela não está conseguindo entrar. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque hoje, nós até ontem nós testamos, não na TESP, mas nós testamos no meu Instagram, e eu não sei por que que agora ela não está conseguindo entrar aqui. Bom, alguém gostaria de entrar comigo para a gente conversar? A Deolinda, talvez? O que que você pode me dizer, Val? O que que a gente poderia fazer para que a Analice participe de alguma maneira? A Ana deu aula no SEDES de arte terapia, sim. A Dilânia está falando para eu contar um pouco da minha experiência. Vamos ver se a Val consegue. Bom, eu, eu diria o seguinte: eu trabalhava com artes plásticas e trabalhei muito tempo. Isso, estamos tentando, vamos lá. O Igor é estudante de design, está no período de TCC, é um centro terapêutico. Chegou tarde, Analice, uma referência de amorosidade, ética, competência, saudade dela na minha diretoria da TESP. O Igor está falando que é um centro terapêutico através da arte terapia. Gostaria que falasse um pouco sobre como é o ambiente, como assim o ambiente ideal para o desenvolvimento desse trabalho. A gente cria o ambiente, né, Igor? Porque às vezes os ambientes de arte terapia, assim, a arte terapia se dá em inúmeros ambientes, desde um ateliê fechado, como uma praça, como um hospital. Então, depende muito da disponibilidade dos arteterapeutas que estão lá trabalhando e como a gente consegue fazer com que essa magia da arte aconteça. Porque realmente, quando você vê uma pessoa que começa a fazer um trabalho e de repente ela tem um insight, ou então ela vai trazendo coisas, ela vai se deixando levar por esse trabalho de arte, é uma coisa muito linda, porque o ideal para o desenvolvimento desse trabalho é o que eu estou lhe dizendo, Igor. Tudo vai depender de onde nós estamos. O que nós temos como objetivo. Eu trabalhei bastante lá no Instituto de Psiquiatria com pacientes com Alzheimer, num programa com muitas pessoas que estavam no estágio leve a moderado, e a gente sabe que o Alzheimer é uma patologia que vai fazendo com que a pessoa tenha perdas. Mas muitas pessoas ficaram muito tempo conosco e a gente percebia que existia uma vontade de continuar, uma motivação, e isso preserva bastante, né? A, a, a cognição dela sempre ajuda.
conhecer a clientela, a Deise está falando conhecer a clientela e suas limitações físicas e cognitivas. Sim, precisamos saber como, depende de cada um, de onde você está. Se você vai montar um consultório, se você vai estar numa instituição, se você vai estar num CAPS, tudo depende. Às vezes as pessoas estão na educação. Então, a arte-terapia se enquadra em inúmeros lugares. E eu estou lendo aqui, por isso que às vezes eu dou uma paradinha também, para ver o que a Deise fala, que ver primeiro quem é a clientela e depois ver as possibilidades de ambiente. Muitas vezes a gente faz atendimento em domicílio, principalmente nesse momento que às vezes as pessoas não estão saindo, e online atualmente, né? Porque com a pandemia, nem as pessoas vêm até a gente, nem a gente vai até as pessoas. E é interessante como até dessa maneira a arte-terapia tem funcionado. Então, e eu vou falar então um pouquinho de mim. Eu trabalhei muitos anos na empresa da família e daí eu vi que eu precisava partir para outra coisa, além só das artes plásticas, que eu trabalhava com cerâmica e pintura, principalmente. E então eu comecei esse percurso da arte-terapia em 2003. Foi muito bom, foi uma coisa muito reveladora. E eu fui fazer um estágio na Caritas, com a Carmen Santana, que é uma psiquiatra, arteterapeuta, com refugiados. E foi muito interessante esse processo, porque as pessoas vêm de várias partes do mundo. Naquele período, 2005, as pessoas vinham principalmente da África, a maior parte era africano, sim, porque tudo depende dos movimentos que estão acontecendo na Terra, nos momentos específicos. Houve momentos que vieram muitas pessoas da Croácia, outros momentos, agora, recentemente, da Síria. No nosso fórum, nós tivemos, eu estava coordenando um trabalho numa mesa de estudantes que fizeram um trabalho no Cefras, de São Francisco, com refugiados. A voz está me dizendo que ela está sem sinal de internet, porque realmente ela tinha conseguido entrar, ela estava aparecendo aqui, mas não estava conseguindo entrar. Então eu queria convidar alguém para conversar comigo. A Val, a Dilaina, Leila. Quem gostaria de conversar um pouquinho para falar do nosso trabalho, da nossa gestão aqui na ATESP? Vamos remarcar da Analice, tá bom, nós vamos remarcar da Analice e aí avisamos todos. Eu posso, então, por favor, Deolinda, vamos lá. Nós vamos remarcar e avisamos pelo site, avisamos todo mundo quando que nós vamos conseguir entrar, porque infelizmente eu consegui falar com ela ontem. Vamos lá, Deolinda. Estou te esperando você, ou eu tenho que chamar você aqui, deixa eu ver. Cadê a Deolinda? Deolinda. Convidar. Te convidei, Deolinda. Vamos lá. Eu mandei o convite, Val. Recebeu o convite, Deolinda? Entrei? Pronto. Entrei. Oi, Deolinda. Então vamos lá Cheguei, conversar um pouquinho. cheguei tarde, mas achei interessante a pergunta do Igor com relação ao ambiente, ao lugar, né? E eu fiz uma viagem aqui no tempo
quando eu fiz o meu estágio num clube de terceira idade, aqui atrás no Morumbi, Jardim Monte Kemmel, e que era um barracão. E faz um tempo, né, Deolinda? Põe tempo nisso, né? E essas O senhoras, estágio, né? e essas senhoras, elas tinham o apoio de uma casa da prefeitura, de um núcleo de terceira idade da prefeitura. Então, elas ensinavam o que precisava fazer, o que não precisava. E todo o dinheiro que elas arrecadavam para a melhoria do salão era às custas de bazar, festa junina e tal. Pra vocês terem uma ideia, o piso era, no começo era terra. Então ele estava coberto, tinha paredes, janelas. Então não tinha piso. Aí elas ganharam uma mesa de ping-pong, que era a nossa mesa de trabalho, que aliás ótima, porque eram 15 senhoras, então a gente se espalhava naquela Bem mesa. grande. Aí elas E todo o aquecimento era descalço, em cima do pedrisco. Aí a gente saía, tinha um matinho para pisar na terra que era macia. Então, o contraponto, piso, pedra e grama e terrinha e tal, enfim. Então, como você falou, o ambiente a gente cria, esse vínculo vai aumentando e elas cada vez mais vão curtindo, até que puseram cimento, cimento queimado, ganharam mesas, e hoje é um Foi espaço assim, melhorando. bastante reconhecido ali na região, elas têm uma força grande. E a outra experiência interessante, eu supervisionei umas alunas que também fizeram estágio na Caritas, mas sabe aonde, Eliana? Na sala de espera. Ah, sim, mas eu fazia na sala de espera, Deolinda. Eu É? atendi É. algumas pessoas, eu atendi algumas meninas. De onde elas eram? Nossa, deixa eu lembrar. Eram duas Elas eram. irmãs que chegaram Não, elas da não eram. África. Ah, tá. Então, mas Então, nós atendíamos a sala de espera, levávamos tudo para lá, e eram, às elas vezes, tinham um aquelas carrinho, cadeiras de bracinho mesmo. e elas tinham um carrinho de chá, né? E elas andavam com Isso. aquele carrinho, com todo o material, e as coisas que vinham, que faziam, que eram elaboradas, eram bárbaras, até para eles enfrentarem depois a entrada na sala com terapeuta, com assistente social. Então, era um momento deles chegarem, colocarem as suas ideias em ordem, refletirem sobre o papel deles aqui no país. Foi uma E é bem experiência interessante. riquíssima. É, É muito interessante que os refugiados, eles trazem algumas imagens que têm algumas semelhanças. É aquela total. história do, talvez do inconsciente coletivo, a casa, a Mas, bandeira, porque assim, apesar de eles terem saído do país deles com problemas, porque se não tivesse problema eles não teriam saído, ah, é a casa deles, né? É a Deus, pátria deles. é. Então eles têm aquela coisa muito forte da pátria, da minha casa. Então é muito Sim. difícil reconstruir. Eu fiz um atendimento também com refugiadas numa casa aqui na Liberdade. É, É uma casa de freiras que é. acolhia mulheres refugiadas. Uhum. E era um trabalho assim também de reconstrução da vida. Muitas delas estavam fugindo, tinha uma moça do Egito, outra moça que veio da Espanha, porque essa moça era brasileira, mas ela foi para a Espanha, teve algum problema muito sério, voltou e estava nessa casa. Entendi. Africanas, né? Uhum. Então, tem coisas muito interessantes com refugiados, né? A gente vê coisas E muito a questão lindas. da família, né, Eliana? Muito forte, né? A questão da família. Teve um Que, caso, teve um, é. desculpa, Deolinda, Não, teve um não, é caso isso. lá na Caritas, enquanto eu estava lá, que quando a família saiu da África, não sei dizer qual país, eu não lembro mais, a mãe com duas crianças acabou num navio para o Brasil.
vindo para o Brasil. E o pai, Uhum. acho que foi contra o filho e acabou no Canadá. Então, Uau, através da... E ninguém sabia de ninguém. Ninguém sabia nossa, onde estavam. Então, imagina a angústia, né, dessa família. que horror. Aí, não sei como, eles se acharam. Então, houve um jeito, é a Acnur, né? Uhum. É das Uhum. Nações Unidas para Refugiados, É. né? Conseguiram fazer com que a família se juntasse. A analista às vezes me mandou uma mensagem dizendo que ela não conseguiu. Tadinha, Tadinha. que pena. Imagina a aflição que ela Frustração, né? está. Imagina, Frustração super dela, frustração responsável, de né? quem veio aqui para ver, é uma judiação, gente, mas nós vamos remarcar. É, é. Vamos, sem dúvida, Então, vale a pena. eu vou ligar para ela quando acabar aqui, porque que judiação, fiquei com muita pena. É, é. Então essa família acabou se juntando, eles foram para o Canadá. Acho que a escolha foi melhor do que ter vindo para cá. Mas foi bom, foi muito bom. Então é uma coisa que o Acnur tem um trabalho interessante, muito bom, né? E Sem dúvida. assim, eu também nós temos experiência com idosos, né, Deolinda? Muito, é. E quando você fala do atendimento em domicílio, hoje em dia é uma prática que vem facilitando muito a vida das famílias, né? É Porque verdade. você recebe, quer dizer, recebia, né? Até o ano passado, recebia o idoso, então ele vinha primeiro com a filha, depois a filha já mandava com o filho, aí o filho já falava que já não podia, então vinha alguém, algum acompanhante da casa, e até que, de repente, as pessoas falavam: olha, não está dando, ninguém tem tempo para ir. E aí eu comecei a atender em domicílio, comecei com uma senhora que, ao completar 90 anos, falou: é cansativo, eu não quero mais sair de casa, está me cansando muito esse trajeto. Ela vinha com um acompanhante, e se você quiser, vá para minha casa. Eu aqui não venho mais. E é óbvio, liguei Se para as você filhas, quiser. combinei, tá, ficaram de pleno acordo, e lá fui eu. E aí eu comecei a receber e sugerir para algumas famílias: olha, eu posso ir na sua casa, facilita, que maravilha. Então, é uma prática que, considerando hoje em dia o trânsito, o A horário, Analice estava me ligando. Val, por favor, né? fala com a Analice, que eu não vou poder falar com ela agora. Você pode. Oi, você Você liga congelou. para ela. Fala para a Val, fala para ela que a aluna dela tomou o lugar dela. É, ficou Mas baixo agora. Espera um pouquinho, Deolinda. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Por é que que porque ficou você baixo? Mas recebeu fala. uma ligação. Você recebeu uma Oi? ligação. É porque você recebeu a ligação, então ele É, abate, né? Mas, enfim, então, esses atendimentos em domicílio, o que que a gente teve que fazer, eu e algumas pessoas que eu estou sabendo, é criar uma caixa com todo o material que você imagina que vai usar e porta-mala do carro. Então, você abre meu porta-mala, é um ateliê de arte, não tem a menor dúvida. é Desde jogos, verdade. tinta, pastel, papel, tesoura, tudo está dentro dessa caixa. E as pessoas ficam extremamente agradecidas, principalmente os filhos, netos, né? Ao mesmo tempo, você tem o contato com a dinâmica da casa, com a dinâmica da família. Certamente. É uma chance que você tem de orientar esse cuidador. Muitas vezes eu já marquei assim: olha, fulana, desce, vai lá no saguão, eu vou chegar meia hora antes, eu queria
ter uma conversinha com você. Porque esses cuidadores também estão muito à deriva, né? Eles têm pouca formação, normalmente eles são, como se diz, promovidos a cuidador, são impacientes, às vezes uma... Deolinda, tem Oi, uma Flávia dizendo, mas o terapeuta ir à casa dos clientes também é difícil. A senhora trabalha em um bairro específico? De certa forma, né, Deolinda? Porque, por exemplo, a gente também não pode. São Paulo, do jeito que é, a gente não pode pois é, atravessar a cidade, né, pois é. do outro extremo. Então, existe um limite onde a gente Claro, consegue atender, né? Ainda está claro. baixo o telefone. Alguém sabe o que eu posso fazer para aumentar? Eu estou te ouvindo muito bem. Então, e para mim ficou baixo, mas está dando para te ouvir, mas está bem baixinho. Flávia, o que a gente faz é assim, eu tirei um dia da semana que eu atendo em domicílio. Então, eu procuro ficar mais ou menos nas redondezas de um bairro. Quando a pessoa é muito distante, eu procuro uma colega, uma amiga que trabalhe nessa região, e hoje em dia isso está muito comum entre a gente, né? Ah, você conhece alguém que trabalha em tal lugar? Você conhece alguém que mora em Santos, que atenda no interior? Então é uma troca, né? Eu acho É que isso verdade. só vem ampliar a nossa prática e a gente, mas realmente tem que se organizar, né? Não dá para, entre um e outro, eu dou de 15 a 20 minutos para eu entrar no carro, enfrentar algum contratempo e Claro. chegar no horário, Às porque vezes o eu estacionamento, né, sem Deolinda? dúvida, sem dúvida, porque o idoso precisa da disciplina. Ele não gosta de, ai, olha, vou atrasar uma hora. Tá bom, então não precisa vir. Então a gente também tem que cuidar, né, desse Deixa eu ver uma aspecto. coisinha aqui que estão perguntando. Né? Fiquei com uma dúvida em relação à pergunta do Igor, em uma Uhum. projeção de espaço fechado ideal para arte terapia, o que se deve buscar, espera um pouquinho, trazer para o espaço. Isso é gostoso, né? Espera um pouquinho. Oi? Isso é gostoso, né? Porque você cria um espaço que seja aconchegante, gostoso, bem iluminado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fone de ouvido para ver se melhora a minha situação aqui. Tá, então vai. Pronto, Isso, já melhorou? melhorou. Tá bom. Então, o espaço, Pronto. a gente procura trazer conforto, acolhimento, que seja um ambiente gostoso, muito limpo, muito organizado. Entre um atendimento e outro, você tem que ter o tempo de limpar o que você usou, guardar, né? Você não pode atender uma pessoa com o resto de uma argila na mesa, com É papel, com lógico. pintura. E aí você cria o teu espaço, uma sala basta, né? Não É precisa um verdade. salão, não precisa um salão. Uma, Agora, uma tá. sala, prateleiras com os materiais arrumados, Sim, né? sim, Uma pia sempre é bom, né? sem dúvida, ou muito perto, né? Que dê Ou para muito você. perto. E se vai usar tinta e não tem a pia dentro dessa sala, traga já uma vasilha com água, ou seja, você precisa desse tempo entre um e outro para Sim, reorganizar o espaço. E é sem fundamental que dúvida. ele seja bem cuidado, né? Energeticamente, inclusive, é importante. A- Afinal, nós somos artistas também, É, arteterapeutas, artistas, então como que a gente pode ter um lugar bagunçado, né? Tá bom, uma baguncinha artística até a gente permite, vai, sem dúvida, mas sem não pode dúvida. ser um lugar sujo, né? Claro, Tem que ser um lugar que dê vontade de estar, né, sem Deolinda? dúvida, sem dúvida. Aqui, espera um pouquinho. Em É, cuidados paliativos também funciona oferecer atendimento em casa, sem dúvida.
possibilita o atendimento do paciente e da família que se encontra fragilizada. Perfeito. Eu acho que, às vezes, eu trabalho com... Ai, a Analice entrou! Deixa eu ver, espera um pouquinho, vamos ver se eu consigo chamá-la, Deolinda, nesses últimos minutinhos. Espera aí. Quer que eu saia ou dá para ficar nós três? Então, somente o convidado pode participar do vídeo ao vivo. Então, Tá vamos bom. ver se eu consigo. Foi um prazer te ajudar, foi um prazer falar da Maria Eu agradeço, que eu amo de paixão. eu agradeço muito. Eu tinha até te convidado e você não entrou porque... Tá bom. Vai lá, deixa eu ver lá. se eu consigo chamá-la. Obrigada, Deolinda. Imagina, obrigada. Vamos ver se eu consigo. Cadê a Analice? Você conseguiu sair, Deolinda? Acho que ainda não. Eu não sei como é que eu saio. Acho que é você que tem que me tirar. Será? Deixa eu ver. É que eu não uso tanto o Instagram. Aqui. Tentar às 3. Eu sei porque eu faço reunião com 3. A Tereza então, mas pelo Instagram, porque quando eu tento, quando eu acenei Instagram é diferente, tem razão. Então, quando eu acenei para a Analice, eles falaram pode ter somente um convidado, e só tem 10 minutos, mas eu queria que ela desse pelo menos um oi, né, pra gente. Claro. Se alguém puder me ajudar, como é que eu saio? Eu preciso trabalhar melhor para poder conseguir fazer essas coisas. Santo Não pai. dá para tentar as 3. Cadê a Analice? Então, como é que eu faço isso? Deixa eu achar. Não, e como é que eu saio? Né? Será? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Convidar a Analice. Você convidou? Eu apertei um pouquinho, negócio aqui. Convidar. Então, mas ele não está permitindo eu convidar, Analice. Olha. Fecha o seu Insta. Eu vou fechar o meu, tá? E depois eu entro de novo. Tchau, tchau, beijinho. Por favor, tchau. Beijo. Tchau. Vamos ver se eu consigo. Chamar a Analice. Não vai. Aqui, pronto. Pronto. Vamos ver, Analice, se a gente consegue agora. Continua dizendo que só um pode entrar. Claro, sim, só um, mas agora só está a Analice. Acho que eu preciso fazer um curso. Enviar solicitação. Analice, vamos ver se você consegue. Consegui. Ai, muito bem. A Analice tão esperada. Analice, nós vamos remarcar. Você ficou sem internet? Eu acho que eu fiquei sem internet, né? Ainda nem pude verificar, porque eu estou fora da casa, eu estou no meu ateliê, né? Porque você pediu luzes, alguma coisa mais... não exatamente assim. Mas outra vez eu vou ficar na casa, né? Que talvez pode dar alguma interferência, né? Essa Acho questão. que o sinal tem que ser bom. O sinal tem que ser bom, Analice. Não, com certeza, com certeza. Então, isso eu ainda vou verificar, mas assim, me desculpem muitíssimo, tá? Mas eu sei que a tecnologia hoje em dia pode, né, acontecer, acontece com todo mundo, e no outro dia nós conseguimos tão fácil, né, Eliane? Então, acho que mas realmente a gente teria que ter testado um pouquinho antes aqui, Analice, porque aí a gente já vê, opa, não está dando. Mas não importa. A próxima vez nós vamos marcar, acho que o ano que vem agora, vamos ver como que a gente faz. Mas eu queria que você falasse alguma coisa de você, do seu percurso. Nós temos 10 minutos, 9 minutos.
Tá bom, tá bom, tá bom. Eu, assim, né, estou me apresentando, Analice Francischetti, não é? Eu acho que eu comecei, né, na ACD, e depois, a convite, né, do Dr. Ivan Ferrareto, eu abri um setor de arte reabilitação. E depois fui me especializando. Quando abriram o Hospital da CD, eu levei a questão da arte-terapia também para as enfermarias infantil e do adulto. Então, quer dizer, eu pude abranger vários setores do hospital, graças à compreensão, né, dos meus diretores que aceitavam, né, minhas ideias, né? E depois trabalhei sempre em hospital, inclusive fiquei um tempo no Hospital no Sírio-Libanês, dentro de um projeto formado pela Thelma Siornai, né, Arte Transformando a Dor. Esse projeto hoje foi, vamos dizer, não fechado, mas ele parou dada a epidemia, né? E, Claro. eu acho que uma das coisas assim importantes, né, que aconteceram foi a questão de nós recebermos na ACD as estagiárias, né, que nós chamamos de residentes, e elas permaneceram por um ano na CD. Elas tinham que ficar um ano para fazer um trabalho científico sobre a minha orientação e a orientação da Comissão de Estágio e Ensino da CD, né? E elas apresentavam o trabalho junto com os médicos, com os físicos, com a TOs, no dia do residente. E isso, com isso, eu pude, estou vendo, né, os frutos, né, desse estágio, né, meio rigoroso, né, porque elas tinham que estudar muito, atender nas enfermarias também, isso, assistir às reuniões de equipe, assistir às conferências médicas também, né? E com isso nós criamos, né, também uma junção entre arte e medicina. E eu vejo, então, hoje os resultados, né? A Tânia Freire está formando, né, um grupo para a pós-graduação dentro do Instituto FACE, junto com a Vera Pina também, né? A Cristiane Pomeranz, a Lídia Cabra, foram todas minhas estagiárias, né? E que eu vejo que estão cada vez mais produzindo, fazendo pesquisas, trazendo uma enorme contribuição à arte-terapia, né? A seriedade da arte-terapia, né? Da nossa profissão baseadas em protocolos, em metas, como que nós, vamos dizer, dispensamos um paciente, qual tempo que ele deve permanecer, e elas conhecem também as patologias que foram atendidas na CD, né, desde a paralisia Então, mental. Analice, você podia falar um pouquinho quais as principais patologias que são trabalhadas com a arte e reabilitação? Olha, nas crianças é a paralisia cerebral e o traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico são acidentes, batidas na cabeça, em que a criança sofre, né? Às vezes por uma queda de bicicleta, ou um acidente somente de carro, né? Essa seria a população infantil mais atendida. Os amputados também, e na parte, vamos dizer, dos adultos ou dos adolescentes e também das crianças, nós temos crianças que sofreram AVC, né, por acidente AVC? vascular cerebral, acidente vascular Crianças com cerebral, AVC? por Nunca tinha ouvido falar. por problemas cardiovasculares. Eu já atendi crianças de 2, 3 anos, né, tendo um AVC também, né? E na população adulta, a maioria
são por AVCs e traumatismo crânioencefálico entre os jovens, acidentes de moto, de carro, né? Então, toda essa área médica né, da medicina atua muito importante, né? Mas para isso tem que ter um estudo, né? Principais estudos da neurologia, para ele entender essa relação entre o cérebro e a arte, né? Então, é necessário um conhecimento, né, sobre as questões da neurologia também. Então, ela diferencia um pouco da arte enquanto terapia, nesse sentido, nesse conhecimento a mais, né, das patologias, né, e da parte da neuro. Foi muito importante a contribuição, né, dos neurologistas, a contribuição de Freud e Jung na simbolização, e depois dos neurologistas Gardner, Damasio, né, e tantos outros, porque eles fizeram estudos, né, sobre a questão da arte e o cérebro, né? Então, foi uma contribuição importantíssima para nós, né? E também nós fazemos o uso, né, isso em hospitais, tanto na CD como no Sírio-Libanês, nós fazemos o uso de protocolos, né? No final de cada sessão, nós preenchemos o protocolo de cada paciente. Na CD, eu criei um protocolo baseado, vamos dizer, nas questões comportamentais, nas questões cognitivas, nas questões também do desenho, né? Porque na nossa avaliação, nós pedimos para o paciente fazer um desenho. Desde que ele faça um traço, uma linha, um ponto e linha, nós já vemos que esse paciente tem uma potencialidade a ser desenvolvida dentro da patologia dele, né? E nós vamos buscar, vamos dizer, tanto no traumatismo, nós vamos buscar uma adaptação, né, para a arte reabilitação, nos hospitais da Califórnia, que tem um centro que só atende pacientes com traumatismo crânioencefálico, né? Chama-se... meu Deus, esqueci nesse momento o nome do hospital, mas é um hospital que faz esse atendimento só de traumatismo crânioencefálico, craniano, e também os pacientes com dor, né? Desculpa, não entendi. Pacientes com dor, né, com fibromialgia ou diferentes formas de dor, né? Atualmente na CD não se atende mais esse paciente com dor, mas eu, num período bastante grande, eu tive, vamos dizer, foi muito bom, uma grande aprendizagem, né, com os pacientes portadores de fibromialgia, né? E também nós vamos buscar sempre esta orientação nos hospitais de origem estrangeiros, né? Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, que tem uma arte-terapia bastante desenvolvida. Você gostaria de fazer outra pergunta? Então, a Adilena me falou que como o vídeo foi pausado, nós temos algum tempo. Então, eu acho que nós temos que continuar conversando, Ana Alice. Na hora que cair, caiu. Certo. E a Adilena estava comentando que ela atende um menino que teve AVC com meses, por causa de uma cirurgia. Deve ser cirurgia cardíaca. Certo. Então, ele teve uma AVC e ela hoje está atendendo esse menino, não sei quantos anos. Sim. E esse menino tem hoje que ela atende. Mas é isso. Então, nós vamos continuar falando, falar para o nosso público que nós continuaremos conversando até cair, porque nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Certo. Então, uma coisa que é interessante, que eu gostaria também de saber, é como que a arte e reabilitação começou aqui no Brasil. Eu sei que você foi uma das fundadoras, mas como é que você trouxe isso para cá? Há 16 anos, está falando a Adilena hoje,
O menino tem 16 anos. Ah, Ele tem muita sequela? É um rapaz já. Ele tem muitas sequelas, Dilaina? Precisa. Porque... Eu não estou escutando a Dilene. Não, não, é que eu vejo aqui Você não vai escutar mesmo, eu vejo a Ah, mensagem escrita aqui sim, embaixo. pode falar, Por pode isso falar. Se eu que... puder responder. Então, mas ela não escreveu ainda. Quando ela escrever, eu te falo. Ah, tá ótimo. Então, Então, mas como é que... ela falou que ele tem algumas sequelas, um pouco. Ele talvez com 16 anos já tenha trabalhado muita coisa, né? sim, Porque, sim. né, desde Pequenininho, bebê, né? certo. Então, Então, me fale, como é que você trouxe isso? Como você começou? eu já estava na CD a convite do Dr. Ivan Ferrareto, ele me convidou a abrir, né, este setor. Por quê? Porque ele é um médico humanista e ele dizia que a reabilitação não é somente andar, né? A reabilitação tem que atingir o sujeito por inteiro, com a parte, vamos dizer, física, mas a parte também mental, dos estudos, né, das crianças. Eu levava muitas crianças a museus também para fazer visitas, né, e organizei muitas exposições dos pacientes, vencendo um enorme preconceito, tanto da parte das galerias como dos museus. Como apresentar, né, desenhos, pinturas das pessoas deficientes, mas eu acho que eu fiz bastante, consegui convencer, porque o SESC, né, muitos dos diretores eram diretores da CD também. Então, eu encontrei também um caminho que me facilitou, né, depois essas amostras, essas exposições, que traziam uma satisfação enorme às crianças e à família também, né, porque eles deixavam de ver a criança ou o adulto como alguém deficiente. Não, era alguém que podia produzia uma obra de arte. Né? E E estava exposto. participar, né, de alguma maneira. Ele valorizava muito, né, este indivíduo, né, a participação nas exposições de arte. Eles ficavam muito felizes. Analice, a Graciele está perguntando quem é formado em arte terapia se pode atuar com arte e reabilitação. Não, Teria de fazer um estudo, né? exatamente, teria que fazer um estágio em algum centro de reabilitação, não é, para poder estar atuando. Quer dizer, estudar as patologias, ver, participar, né, das reuniões de equipe, com a físio, com a TO, com a psicologia, né, como é que elas atuam, como é que você pode estar atuando, e seguir as normas de instituição, porque cada instituição tem a sua própria filosofia, né? Então, é diferente você trabalhar, vamos dizer, como eu, na CD, de trabalhar num sírio-libanês, né? Então, você tem que fazer umas adaptações, né? E, ao mesmo tempo, hoje em dia, como não é só o curso da Tânia, nós temos outros pós-graduações, né, que na realidade eu não sei qual seria o currículo, né, mas para atender a esse tipo de pacientes é necessário um outro tipo de conhecimento, né? Sim, Principalmente para importante. questões da neurologia, né, pelo menos o básico da neurologia na relação arte e cérebro. E você sabe, Analice, aqui em São Paulo, se tem quantos centros que tem em São Paulo que atendam em arte e reabilitação? Assim, hospitais ou então alguma instituição? Não, eu não sei, a não ser a CD, né, que continua atendendo. Nós temos em Teresina, no Piauí, um grande centro de reabilitação, o CEIR, em que eu inaugurei, vamos dizer, o centro, fui fazer a escolha, né, a seleção das pessoas que estão atuando, né? Então, e está cada vez, esse centro em Teresina está cada vez maior,
atingindo a população de Teresinas e das imediações, E né? adjacências. A Graciele Então, também está perguntando, Annalise, se ela teria de fazer outra pós em arte e reabilitação. Ela já fez, parece que ela já fez em arte e terapia. o Então, pós ela pergunta se tem que fazer uma pós em arte e reabilitação. sim, seria o ideal, né? Seria o ideal, porque aí ela vai entrar dentro do currículo, né? Que entra a parte da neurologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da pedagogia, da psicologia, então, para ela ter uma ampla, né, visão sobre a questão. Né, tínhamos também na unidade de Osasco, nós tínhamos um, um departamento também, né, de arte e reabilitação, e o que eu tenha conhecimento são esses três centros, né, a CD, a, o Sara Kubitschek em Brasília também tem, eu não sei Isso. exatamente a arte e reabilitação, mas eles têm a arte e terapia, né? Eu, na realidade, não sei o nome das pessoas que estão atuando no Sara Kubitschek, e temos, eu acho que assim, ainda precisa de muitas pessoas, né? Escutando com essa novíssima geração, né? Que vem com uma vontade grande de pesquisar, de conhecer, né? De explorar todas as possibilidades junto à pessoa deficiente. Na realidade, a Lá deficiência é um problema na de Vila, todos nós, né? na Vila Clementino, eu não sei se é Cruz Verde, acho que é Cruz Verde. Eles Tem uma Cruz trabalham, Verde Cruz aqui. Vermelha, Eu moro aqui no Ibirapuera, é próximo. eles E tem a trabalham Cruz com Verde, arte Cruz que eu Verde, né? saiba não, porque são crianças muito graves, né? Eu sei que são crianças muito graves, agora não sei, desconheço se tem alguém atuando, né, na área da arte-terapia. Eu sei que tem um instituto de câncer que também atende, né, as crianças, acho que é o Roper, atende as crianças com arte. a patologia de arte, né, de arte terapia, e é o Roper. Eu acho que assim são os lugares que eu conheço que estão atendendo a esta população, né, ou seja, pacientes com alguma patologia, desde o câncer Isso. até outras. O HC também atende, não é? Eu não sei se eles atendem exatamente crianças ou só é um grupo de adultos, né? Isso eu também desconheço, mas o HC também atende, né? É importante, né, dizer o HC, Sírio-Libanês, ACD, não tenho conhecimentos de outros grandes assim centros fazendo esse tipo, né, de atendimento, Sim. né, que Uhum. é muito Precisa. importante, né, porque essa questão da arte e medicina é uma questão assim muito complexa, né? Você já vê pelos termos, né? Arte e medicina é uma questão muito complexa. E a Selma Sornay, né, nossa grande orientadora no SED Sapiense, ela fala muito dessa questão do atendimento, né, das terapeutas junto às pessoas que estão hospitalizadas, né? O quanto Sim. você tem que atender de uma maneira holística, sistêmica, né? Com muito cuidado e numa relação intensa, né, com o paciente, porque ele está extremamente fragilizado, né? As pessoas com deficiência são já fragilizadas porque a vida deles já é muito difícil, né? É Então, difícil. nós precisamos, através da arte, facilitar, né, abrir caminhos, né, para estas pessoas. E é importante também, eu atendi já mais antes as famílias com arte-terapia
que é bem importante, porque muitas vezes existem aquelas situações familiares que necessitam de um ajuste, principalmente quando tem uma pessoa com alguma doença desse tipo, que é uma coisa crônica para a vida toda. Sim, É sim. muito difícil para a família também, os cuidadores, a Mas, família ampliada. na CD, nós temos um atendimento especializado às famílias que tem uma pessoa deficiente, né? Porque é muito difícil para um pai, para uma mãe que estão festejando o nascimento de uma criança e de repente vir uma criança deficiente, né? Então eles percorrem vários espaços atrás de uma resposta. No outro dia eu fiz uma live para a CD mostrando as dificuldades, né, desses pais e quanto eles precisam, né, de acolhimento, serem atendidos e explicar, né, facilitar um pouco a vida deles. Porque, na realidade, se nós facilitarmos a vida do pai, nós estamos facilitando a vida da criança ou do adulto que permanece nesta casa até o final da vida, né? Então, a família precisa de muito preparo, de muito apoio, né, de esclarecimentos, né, sobre a patologia e sobre como agir em determinadas situações também, né? É verdade, porque é uma vida frágil, muitas vezes, né? Muitas Isso. vezes essa criança acaba indo embora mais cedo do que Sim, seria o previsto. sim, Então, e às vezes é um problema até no parto, né, Analice? Que também, tá também tudo são correndo fatos. perfeitamente bem durante a gestação. E no parto acontece algum problema. Então, A paralisia é cerebral, bem. uma das causas é um parto ou muito precipitado ou muito demorado, né? Vocês sabem que o Demorado. termo paralisia cerebral foi dado por Freud. Ele estudou Little, né, que descobriu a paralisia cerebral e, posteriormente, Freud faz um estudo sobre esses pacientes, né? E aí ele atribui realmente a hora do parto, né? Essa questão da paralisia cerebral, né? Uma das Sim. causas, né? Podem ser inúmeras, ou o fumo, alcoolismo, drogas, né? Pela mãe, eh, problemas, né? Outros também, mas a maioria é por partos muito rápidos, né? E outros extremamente demorados, né? A criança entra Demorado. sofrimento, né? E o apegar dela, o apagar, vai lá para baixo, né? Então a gente já sabe que essa criança tem poucas possibilidades, né? De uma vida normal, né? De uma vida normal. E eu acho que é importante também, além desses conhecimentos, a pessoa conhecer o desenho, né? E o desenho da criança deficiente é diferente do desenho da criança normal, né? E você aceitar aquele desenho, né? O tempo, como nós fazemos o protocolo, nós fazemos o levantamento de 3 em 3 meses, né? Pedimos outra vez desenho de si, autoimagem, o desenho da família. E aí nós podemos fazer um quadro evolutivo para apresentar em reuniões de equipe. Né? Porque não adianta Isso. dizer que a criança melhorou. Você tem que, nos hospitais, né, diante de um médico, né, você tem que provar, né, cientificamente Justamente. por que aquela pessoa melhorou. Então, é a amostragem Uhum. do desenho. Olha, em janeiro ele Sim. faz a linha deste jeito, depois de um tempo a linha vai melhorando o ponto, a estruturação da figura, a estruturação da casa, não é? Algumas crianças com paralisia cerebral, paratetóides, eles são inteligentíssimos, mas tem a questão motora, né? Uma dificuldade motora muito grande. Então, o desenho, que também pode ser lindíssimo, né? Só de traços, né? Então, você vai mudando a base desse desenho. Um dia ela vai fazer em cima de um vermelho, outro dia de um azul, outro dia com as duas cores, muda a textura,
e a criança vai continuando a apresentar uma alegria muito grande, porque as crianças corpatetoides, né, que é um tipo da paralisia cerebral, elas têm uma inteligência normal. Então, são as que sofrem mais, porque elas percebem a sua limitação, né, e querem também participar. Né? Então, você tem que ter essas dicas, né, de como agir, quais os materiais mais adequados. Em hospitais, né, tanto no Sírio-Libanês como na CD, nós aproveitamos os próprios materiais hospitalares, ou seja, seringa, algodão, esparadrapo, caixinhas de remédio, caixinhas de comprimidos, os próprios comprimidos em forma de bala. Então, nós vamos aproveitar para a criança perceber que existe aquele material que ele pode ser bom e pode ser mau. Né, também, mal no sentido, não no sentido que ela sente uma certa dor, né, mas que aquilo vai ajudar ela a melhorar. Né? E também no sírio-libanês nós usamos muito essa questão, aproveitando os materiais hospitalares que estavam sendo, vamos dizer, jogados no lixo. Né? Também como mantas de algodão, seringas, materiais plásticos triturados, né? Então, algodão. Então, aproveitando a oportunidade daqueles materiais que as pessoas estão, naquele momento, sendo usadas. Então, separando o bom material do mau material. Não sei significa esse material. E a Zília está falando para falar sobre os pais, quando os pais não aceitam os filhos. Porque ela diz que ela atendeu uma criança de 7 anos que a mãe abandonou com o pai, e daí o pai também não aguentou. Então é muito difícil quando a família tem uma expectativa e se depara com isso. As famílias, eu acho que é muito importante que as famílias também recebam atendimento. Isso é essencial. Essencial, não é receber, eles atendem, eles recebem todo o apoio, tem aulas, né, só para as famílias sobre a patologia do seu filho. Então, realmente, eu acho também, que existem casos que tem uma negação total. Nenhuma psicóloga, né, nenhum tratamento terapêutico consegue, né, ultrapassar essa recusa, né? Porque não é só aquela recusa, há recusas anteriores também, né? Da não aceitação da criança, né? Então, eu acho que só realmente uma série de psicoterapias, de psicanálise ou psicoterapias, né, é que vai ajudar esta família. E mesmo assim, nem tudo tem nós conseguimos uma vitória, uma própria vida, né? Algumas coisas você consegue, outras você não consegue. E essa criança que é rejeitada, ela pode ser aceita por uma outra família que vai se sentir feliz de ter uma criança em casa. Eu conheci muitas famílias que procuraram uma criança com, vamos dizer, paralisia cerebral. E aceitaram, e essas crianças foram felizes e a família também. Então, porque queriam ajudar, né, Alice? Pessoas que têm a vocação de ajudar e cuidar. Né? Isso são casais especiais, né? Você aceitar uma criança, né, com deficiência, realmente são umas pessoas muito especiais. Mas nem que por isso elas precisam também de auxílio da psicoterapia, da psicanálise, né? De uma arte-terapia. De arte-terapia também, né? Que também é outra, vamos dizer, dentro dessa polaridade, é outro extremo, né? Numa hora nós atendemos o paciente, mas também a família. A família precisa muito de atendimento. Os irmãos, né? Não é só o pai e mãe. O pai e mãe às vezes aceitam, mas os outros irmãos, às vezes é muito difícil também de aceitarem, né? Então, são problemas, né, que a gente procura ajudar, solucionar, como eu digo, a deficiência é um problema de todos nós, não é apenas da família deficiente, mas de todos nós que pertencemos à sociedade e devemos, assim, lidar com isso, né, de uma outra forma.
né? Aceitar É sempre. o sistema todo é o sistema todo que fica implicado, né, Sim, sim. E nessa aí vai situação. atingir a escola, vai atingir ao trabalho, vai atingir toda a parte social, né, também, e a parte comportamental dessa criança ou desse adulto que não é aceito, né? Muitos Claro, adolescentes com traumatismo craniano voltam às drogas, porque eles percebem que os amigos antigos não os aceitam, a família tem dificuldade, né, quando são acidentes com é pessoas verdade. jovens. É muito ligado à questão da moto, né? A CD recebe muitos pacientes jovens com traumatismo crânioencefálico, uma quantidade assim muito grande também, né? É bem complicado, É um termo bem complexo, né? complicado, Como você diz, porque atinge complexo, todos os níveis, né, do social, né? do Do social. político, social, né? Porque eu digo, a arte terapeuta tem que ser política também, né? Ela tem que ter É verdade. um ideal para poder estar lutando, né? E é uma É, luta as políticas bastante. públicas, tudo. Sim, as políticas públicas, a escola, né, que é difícil também, né, às vezes, de aceitar uma criança deficiente, né? Então, o ideal, é o que preconizou sempre o Dr. Bonfim, era a questão da criança a criança deficiente estar junto com uma criança normal, porque a criança normal vai aprender a aceitar a criança deficiente, né? E a criança deficiente a também a ver o outro como um amigo, né? Não, então, cortando as barreiras, né? Então, o ideal seria É, essa integração em todas as escolas, né? Mas eu sei que nem tudo é possível, né? Mas vamos nem lutar. tudo é A fácil. esperança, né, nós temos de um mundo melhor, de um mundo mais humano, né, que atenda às necessidades de todas as pessoas, né? Mas se nós compararmos, né, Analice, as questões de deficiência de anos atrás, com aceitação, eu quero dizer, e aí, assim, da aceitação e da introdução dessas pessoas na sociedade, hoje está bem melhor do que há anos atrás, Ah, né? sim, com Do certeza, que, porque do que nós anos temos, atrás. né, vamos dizer, na Roma antiga, na Grécia antiga, as pessoas deficientes eram simplesmente eliminadas, né? Inclusive em Roma, os pais tinham autorização para matar as crianças deficientes, né? A partir dos anos, vamos dizer, depois da Segunda Grande Guerra, né, que vamos dizer, os que foram atingidos da guerra, né, tiveram Muito. mais oportunidades, né? Então, nos Estados Unidos se montou, o Dr. Husky montou um grande centro de reabilitação em Nova York e em Londres também abriram para os lesados medulares também em 1946. Então, a partir daí, a ONU também fez várias reuniões em determinadas épocas, tanto em Paris, mas muitas vezes essas reuniões foram na Espanha, né, tentando, vamos dizer, ajudar as pessoas deficientes, né, a terem uma posição ativa dentro da sociedade, né? Então, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, também ajudaram muito depois no pós-guerra, não é? A, É, a, porque todos somos seres humanos. Só que essas pessoas todas eram deixadas de lado e escondidas até, né? A família, ou às vezes a sociedade não queria ver, porque isso dói, né? com Então é certeza. melhor deixar escondido, não vão Sim, mostrar. porque quando você vê um deficiente, é como Narciso, você vê a si mesma. Então é difícil essa aceitação. Né? Narciso acha feio aquilo que não a sua beleza, não é? Então, aceitar aquele que tem um corpo, vamos dizer, um pouco deformado, ou a mente, né? É muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Na Idade Média também, eles eram
assim colocados, né, no hospital geral, precisa ler Foucault para entender tudo isso, né, ou na Nau dos Loucos, as pessoas que tinham a deficiência mental, né, a Nau que ia ela sabia de onde saía, mas ela não sabia onde ia chegar, né? Então E no havia nazismo também, né, Analice? O nazismo também liquidou com essas pessoas inclusive, que não eram úteis, né? sim, sim, Agora, uma coisa que é muito importante, eu creio, é que a nossa vida é muito frágil. Hoje sim. nós estamos aqui conversando. A gente não sabe se a gente pode sofrer um acidente, o que que pode acontecer. Um E nós AVC, acordamos né? também, né? Eu Um acho que AVC, um acidente, porque um AVC, vamos supor, um acidente, se você é cuidadoso no trânsito, ok, sempre pode acontecer alguma coisa, mas um AVC, tá bom, vamos fazer prevenção, mas ninguém está livre de não, ter um problema assim, ninguém não, está. exatamente. Então, Ninguém, a por gente mais tem que você se realmente cuide, que pensar nessa situação, porque todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a alguma coisa desse tipo, né? sim, sim, nós somos mortais, né? Quer dizer, Sim, nascemos, vivemos e temos um tempo para morrer, né? E na situação atual, né, dentro dessa instabilidade, dessa incerteza do coronavírus, né, tanto na área da saúde como na social, nós temos uma incerteza, nós não sabemos daqui a uma hora o que pode acontecer. Então, nós estamos justamente. vivenciando essa incerteza. Eu acho que coisas que nós não pensávamos até março, né, que foi a partir do dia 15, então em quarentena, né, hoje em dia você, né, tem esse cuidado, né, essa preocupação e essa incerteza, né? É uma incerteza muito grande que nós estamos vivendo, né? Que se não é É para verdade. você, é para os membros da família, né? Esse cuidado com todos, né? Ou com jovens, que muitos acham que não acontece nada, ou com os mais velhos, que são mais vulneráveis, né? O nosso cuidado é muito grande. Mas eu acho que as mulheres são cuidadoras natas, né? Nós estamos sempre cuidando de alguma coisa, né? E acho que É como verdade. arteterapeutas ou arte reabilitadoras, né? Nós temos esse cuidado muito acentuado, né? Muito acentuado. Seria isso. Bom, Annalise, eu vou propor que a gente encerre a nossa live, que são quase 8h30. Então, ainda bem que deu um tempinho para você conversar, ainda bem que você entrou, mas a gente consegue marcar um pouquinho mais para frente, Isso, novamente, com para que você certeza, fale isso, no, o ano que melhor. vem, aí talvez outros assuntos, não é? Mas dentro, assim, mais ou menos, né, podemos analisar os pedidos, né, as questões que foram levantadas, né, pelo Isso, público, né? E, assim, mais uma vez eu peço desculpas, né, por esse acontece. pouco tempo, sei que acontece, mas peço desculpas a você, a todo o pessoal da TESP, né, as A minhas TESP, amigas e queridas. assim, eu, pela TESP, representando a TESP, agradecemos imensamente a sua participação com a gente, porque você é Muito uma obrigada. referência mesmo na arte e reabilitação, Muito, e eu posso dizer que eu acho teu trabalho em artes plásticas, a gravura, a sua gravura é muito linda, muito gosto obrigada. muito, Essa é minhas muito, duas paixões, então né? É a você tem trabalhos muito bonitos. É uma paixão muito Então, grande, né? Também essa de artistas plásticos, porque eu estou aqui no meu ateliê, né? Mas não vai faltar oportunidade de você vir aqui em casa, conhecer como é um ateliê de gravura e a gente poder estar discutindo um pouquinho alguns temas que na podem ser faculdade, passados ao Na público, né? faculdade eu fiz gravura com o Itajaí Martins e Nossa, O sim. Norberto Story, Nossa, no Mackenzie. maravilhoso. Sei, sei, né? Eu Usam fiz alguns referências trabalhos de importantes. gravura. É. Mas tem uma gravura que nós usamos, até no outro dia eu dei uma live, que nós usamos com os pacientes, é uma gravura, ou na escola também, né? São gravuras muito simples, né? São técnicas manuais, muito simples, mas com recursos muito grandes e efeitos também, né? Muito grandes, né?
Então, também é uma oportunidade, né, da gente estar falando nessa questão também das possibilidades, né, da gravura dentro de um ateliê terapêutico, né? Talvez você possa falar em outra vez, sobre quais são. Você falou um pouco do desenho, mas o que mais vocês fazem em termos da arte e reabilitação, não é? Ah, sim, Pode com ser que a certeza. gente. Sim, pegando, né, um protocolo, talvez assim, uma parte só de protocolos, né, que seria interessante, né, a gente, partes por partes, né, a parte comportamental, a parte cognitiva, a parte do desenho, né, que também precisa um conhecimento grande sobre os aspectos, né, de espaço, linha, rotação e outras questões, né, Então, próprias. seria bem interessante falarmos disso, Certo, tá bom? certo. Já falamos um pouquinho de como foi o desenvolvimento da arte. Ainda bem que deu tudo certo. Você me abandonou por um período, eu fiquei assim meio. Mas tudo bem, tá tudo certo. Com Tá certeza. tudo Mas certo. muito obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês, né? E assim, a colaboração, né, da Val, a sua também, a paciência também. Mas no fim acertamos. Tudo na Tá, deu vida certo. apresenta uma dificuldadezinha, né? Então, Deu mas certo. corrigimos e outra vez a gente procura ver onde nós erramos, mas eu acho que é essa distância, né, da casa, Eu né, do acho. ateliê que deu esse problema. É. Tá? Se a sua internet aí não é muito boa, então é É, melhor ficar num lugar onde a gente tenha uma é, conexão bem boa. com certeza. Da próxima vez eu já fico onde está a internet, aí É isso. acho que não tem problema. Muito Muito obrigada, um beijo em obrigada. cada um de vocês, muito obrigada pela escuta, e se tiverem mais perguntas, basta mandar um recadinho pelo Face ou pelo e-mail também. Muito obrigada. Um beijo Obrigada grande. por compartilhar todo o seu conhecimento, um pouquinho dele. Tá Muito obrigada. bom? Tá? Foi bom Um trocar com grande você. abraço, Tá? Annalise. Um Um beijo. grande abraço e boa noite. Boa noite. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.